à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia. Quinta-feira, 24 de abril, voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, estamos de volta. Hoje, Dia Mundial do Jovem Trabalhador. Olha só, rapaz. Você foi um jovem trabalhador, pastor Manuel? Estudante. Estudante. É. Eu fui menor aprendiz. Menor aprendiz. 14 anos de idade. Foi. 14 anos. E o pastor Ventura? Fui um jovem estudante também. Jovem estudante. Muito bem, gente. Então, parabéns aos jovens trabalhadores. Muito bem. Olha só, estamos ao vivo, além da nossa frequência, 87,9 FM. Estamos no Instagram, tá? @Melodia Conquista, também no Facebook, nesse mesmo endereço. E o nosso aplicativo, se você ainda não baixou, vai lá rapidinho no site melodiaconquista.com.br. Tem um banner lá com o aplicativo, você já vai ver de cara. E você clica no link, já começa a ouvir a melodia. Aí aparece a opção para você baixar, tá? Fique à vontade para ouvir a melodia sem chiado, sem interferência. E muito bem, quero ver a saudação do pastor Manuel. Tudo em paz, né, pastor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Descansando depois aí do feriadão, né? É prolongado, hein? Foi muito bom. É. No dia 1º de maio tem outro. Tem né? outro. Tem outro. Pra variar um pouquinho, É o né? dia do trabalhador adulto, né? Foi um jovem hoje, né? Dia do trabalhador adulto. Tudo bem, né, pastor Orlando? Tudo na paz, pastor Gilaelson. Graças a Deus, feliz com a presença do Senhor, que é o mais importante, né? Amém. Amém. Ele tá notando que o pastor Ventura tá meio queimadinho da praia. Tá bronzeado, né? Bronzeado. Já tô com saudade, viu? Eu chego lá. Muito bem, vamos iniciar então o nosso debate orando. Eu vou pedir ao pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Pai, nessa manhã queremos externar a nossa alegria pela tão grande salvação e pela tão grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de mais uma vez partilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que vidas nesta manhã mais uma vez sejam edificadas. Nós oramos gratos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Murmuração foi o tema dessa semana. A gente está num país assim que a gente é considerado um país de terceiro mundo, né? E nós temos muitos problemas sociais, econômicos, enfim, de várias ordens. E assim, nós também costumamos reclamar de tudo, né? Ou de quase tudo, né? Da saúde, da educação, de tudo que acontece. Só que nós, enquanto cristãos, nós temos uma orientação bíblica, pastor Manuel. E o tema de hoje vai tratar justamente dessa questão de viver uma vida mais leve, enfim, uma vida de contentamento no Senhor e não viver sobre essa diretriz das reclamações, né? Porque, de fato, há pessoas que elas
encontraram na reclamação talvez até um lugar mais confortável de se viver. Parece que elas não vivem sem reclamar de alguma coisa. Pastor Manuel, isso se deve a quê? Olha, pastor Islaelson, se a gente segue numa perspectiva assim bíblica, né, de que a vida do cristão, ela tem que ser uma vida de contentamento, não cairmos na armadilha, né, de ficarmos sempre desejando alguma coisa, ansiosos por alguma coisa. Essa vida de contentamento, ela vai nos satisfazer. Eu acho que o inverso disso é justamente quando caímos nessa armadilha da ansiedade, de não nos conformarmos com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos concede. O inconformismo, ele de certa forma é um mal. Alguém pode imaginar uma perspectiva até positiva no inconformismo, que é ele que nos tira do nosso lugar para buscarmos algo melhor, né? Então, sem esse inconformismo, nós permaneceríamos sempre onde nós estamos. Mas há um perigo nisso daí, porque a recomendação bíblica é de nós estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos, né? Então, há uma necessidade de equilibrarmos essas questões para não cairmos nesse erro. Se nós vivemos inconformados, e nem é bom, assim, você imagina você ter que conviver com alguém que está reclamando o tempo todo. Aquilo dali é muito chato, né? Causa um clima, né, não muito agradável de você estar com alguém que sempre vive reclamando, né? Toda hora reclamando de uma coisa, reclama de outra, fica inventando coisa para reclamar. Então é complicado você conviver com uma pessoa nessa situação. Mas o que eu vejo, o que eu percebo e tenho aprendido, né, ao longo da minha vida cristã, é de nós nos contentarmos. Nós buscamos, sim, melhorar, né? Entregamos isso nas mãos de Deus, Deus vai nos abençoando, mas nós não podemos de repente ficar escravizados nessa tendência, né, nesse desejo de sempre estar buscando ter alguma coisa. A gente cai no erro de não olhar para aquilo que nós temos. Nós vamos sempre ficar atentos àquilo que nós não possuímos. E disso para ingratidão é um pulo. Exatamente. Talvez para quem reclama tanto, acho que todos nós reclamamos, né? Mas assim, nitidamente você percebe que há pessoas que reclamam mais que outras. Né? Eu acho que a gente cai, pastor Orlando, no erro, incorre no erro de não ver as coisas boas da vida, ou as coisas boas das pessoas, o que Deus faz, né? A gente acaba não vendo, porque a gente muitas vezes pegou, né? Desenvolveu o vício de reclamar. Verdade. E ainda enfatizando, pastor Gilaelson, demais ouvintes da Melodia nessa manhã, que a ingratidão e a murmuração é totalmente contrário aos princípios cristãos. Isso ocorre um erro maior quando a gente vê ou se depara com um cristão tendo esta postura, esta atitude de murmuração. O apóstolo Paulo, quando fala aos irmãos que estavam lá na cidade de Tessalônica, na primeira carta, capítulo 5, verso 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor quer que nós tenhamos um coração de gratidão, que desenvolvemos um coração de gratidão por todas as situações, pelas boas, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, e pelos momentos de escassez também, os momentos difíceis que nós estamos propensos a passar. Ontem eu estava em um velório e a Bíblia nos leva a refletirmos sobre esses momentos de luto, como ser melhor momento do que estarmos em uma festa, do que estarmos em um momento de júbilo, né? Porque ali, pastor Gilaelson, pastor Ventura e pastor Cavalcante, que nós valorizamos os pequenos momentos da nossa vida. Como o pastor
Alberto destacou para nós aqui agora, né, que ele fez uma viagem muito boa com a família e tal, esse fim de semana quer fazer uma outra. São esses momentos que marcam nossas vidas e que faz a gente entender as bênçãos de Deus e nos pequenos detalhes o cuidado dele que ele tem conosco. Se nós formos atentar, pastor Manuel, como o senhor bem colocou, para tudo aquilo que nós temos, nós não vamos ligar para aquilo que nós não temos ainda, porque tudo vem de Deus. Se Ele quiser, nós teremos. Se Ele não quiser, nós não teremos. O importante é vivermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e acima de tudo, sermos gratos. A gratidão ainda tem um outro princípio importante que eu costumo dizer. Ela precede um milagre. Da mesma forma que a murmuração afasta de nós as bênçãos de Deus e os milagres que o Senhor tem a dispensar sobre nós. Quando Jesus estava por declarar, né, e fazer aquele milagre da ressurreição sobre a vida de Lázaro, antes ele olhou para os céus e agradeceu a Deus. Na multiplicação dos pães, a mesma atitude Jesus teve. Ele levantou o cesto e falou: graças te dou, Senhor. Só depois da gratidão é que veio o milagre. Então, quanto mais nós agradecermos, mais bênção nós teremos. E o contrário da murmuração também é uma verdade. Aquela pessoa que murmura, a gente não gosta de estar perto. É uma pessoa que às vezes tem tanta coisa, mas ela já tem um hábito, talvez pelo convívio, pela criação, pela cultura e principalmente pela falta de entendimento da palavra de Deus, de murmurar. E aquilo se torna uma realidade, né? Hoje é muito comum as pessoas murmurarem pelo cenário político, econômico, por um cenário religioso, por uma liderança religiosa, né? Por uma decisão da liderança. Isso não é um princípio que a gente deve desenvolver, porque não faz parte da nossa caminhada cristã. E eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter essa boa interpretação da palavra de Deus, nós vamos não somente ser mais gratos, mas vamos ter um coração mais leve e viver uma vida mais leve, que eu acho que é o mais importante, uma vida tranquila, entendendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu fico pensando, pastor Ventura, se esse comportamento de reclamar o tempo todo, intensamente, se isso não pode ser um comportamento aprendido em casa ou com alguma pessoa da convivência. Pastores, eu vivi em um lar que, na minha infância, onde eu via muitas coisas e que eu cresci ali e não pratiquei. Uhum. Eu até sou contra a frase que diz que o homem é um produto do meio. E relutava, viu, professor Manuel? Relutava na aula, ainda jovem, relutava na aula. Eu não aceitava aquilo. Porque eu vivia num ambiente hostil, onde tinha droga, onde tinha um monte de coisa que não era, e eu não me deixei levar por essas coisas. Então, na escola, quando os professores diziam que o homem era um produto do meio, eu rebatia. Eu era repreendido, porque era o professor que estava falando, né? E aí, mas eu não aceitava e nunca aceitei, até hoje. Então, em parte, melhor dizendo, eu acredito que sim, seja uma pessoa criada num ambiente que só reclama, a tendência é a gente também daqui a pouco se pegar reclamando. Eu, inclusive, há um tempo atrás, eu andava com pessoas que só reclamavam. E quando eu me vi, eu estava reclamando também. A minha esposa até chegou para mim e falou: amor, você tá indo na mesma linha. E aí eu acordei e vi que não era aquilo. Eu estava observando que o apóstolo Paulo, ele via muitas coisas do alto. E até recomendou para que a gente vivesse, para a gente buscar as coisas do alto, né? Onde estava sentado o Pai, né, das luzes, que não tinha sombra de variações. E o apóstolo Paulo, ele vivia isso. E eu tenho percebido, pastores, que o grande problema hoje dessa reclamação de não ter é o sistema que a gente está vivendo, né? O sistema do ter, eu falo sempre isso. As pessoas buscam incansavelmente ter aquilo que às vezes nem podem ter e chegam, como o senhor disse com muita propriedade, não valorizar o que tem, né? E na Bíblia tem um texto, não lembro aqui agora, que fala para a gente valorizar o dia das coisas pequenas, não é isso? E às vezes coisas que a gente acha que é pequena, que está ali, que a gente nem percebe que são coisas que trazem alegria, mas a gente fica tão nessa busca incessante de querer alcançar e a gente vive só reclamando.
às vezes esquecemos de agradecer a Deus pelo que temos. E essa semana eu até postei um texto que dizia assim, que melhor do que reparar é cuidar, né? Melhor do que fazer um reparo é cuidar daquilo. E às vezes a gente acha que, isso aqui, minha casa, eu quero um casarão, meu carro... Rapaz, cuida do que você tem, seja como o pastor Orlando falou aqui, seja grato. Quando Paulo diz isso, ele está sendo sincero, dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus, que a gente seja grato. E como disse o pastor Orlando, a gratidão precede, né, os milagres, a honra, e Deus vai te honrar. Eu creio dessa forma, pastor. Muito bem. Só lembrando que, como a gente está no português, às vezes as coisas, elas parecem ter, as expressões parecem ter um outro sentido, porque assim, essa palavra reclamar, ela tem o sentido de queixar-se, né, de murmurar, mas ao mesmo tempo ela pode ter um sentido de reivindicar um direito. Fulano de tal reclamou para si, né, e tal. Pastor Manuel, e claro que o debate aqui ele está indo na direção, visando atingir a questão da murmuração mesmo, né, da queixa, que não pode fazer parte da vida do cristão, essa murmuração. Mas, pastor Manuel, no episódio dos 10 leprosos, Jesus faz uma reclamação ali ou não? Não foram 10 os que foram curados? Por que só voltou? Assim, o que Jesus faz é uma constatação, na verdade, né? Não uma reclamação, no sentido de murmuração. O fato de que 10 homens curados, apenas um voltou para agradecer, né? E mesmo assim era samaritano, né? Desprezado pelos judeus. E foi ele que se sentiu grato. Aqueles que tecnicamente imaginava-se que seriam os mais gratos, que eram, vamos dizer assim, irmãos de etnia, né? Judeus ali e tal, de Jesus. Esses aí nem deram trela, pegaram como botaram a bênção na sacola e foram embora, né? Nem um obrigado deram, né? Então ali, acho que não é a reclamação, a murmuração, não é? Jesus simplesmente chamou a atenção para aquele fato. Tá. Né? Eu fiz essa pergunta, pastor, porque é o seguinte, Jesus fala assim, por que só um voltou para agradecer, né? E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas sempre reclamam. A falta de reconhecimento, a falta de agradecimento. As pessoas acabam fazendo favores às pessoas, e elas esperam em troca um reconhecimento, um agradecimento. E quando isso não ocorre, as pessoas reclamam. Tá vendo aí, eu ajudei, eu fiz isso e tal, e não reconheceu e tal. Esse tipo aí de... Aí eu acho que tem duas perspectivas, né? No nosso relacionamento corriqueiro, e de fato isso daí é chato, quando você se depara com alguém ingrato, né? Você ajuda, mas a pessoa não reconhece aquilo dali. Não é meramente o fato de você trazer para si o mérito da coisa. É mais a observação para a ingratidão do outro. Né? Tem essa perspectiva. Né? Eu não estou querendo receber os louros. Sim. Mas fulano que eu ajudei, ele se mostrou extremamente ingrato com aquilo dali. Poderia ser mais gentil. Né? Agora, tem a outra perspectiva da nossa questão no serviço no reino de Deus. Aí, meu irmão, não cabe não. Não cabe não. Porque nós estamos servindo a quem? Eu tenho plena certeza de que Deus nunca será ingrato. Tanto a Bíblia nos ensina isso. Né? Tudo que nós fizermos será proveitoso para Deus. Deus vai tirar um proveito de tudo que nós fizermos para o reino. Quando a gente começa a colocar os nossos olhos no muito obrigado dos outros, aí a coisa fica complicada. No trabalho do reino de Deus fica complicado. Porque a sua motivação é qual? Os aplausos dos outros ou o reconhecimento de Deus? Né? Então, se você tem os seus olhos focados no serviço do reino, na pessoa de Deus, você vai se sentir motivado o tempo todo. Ninguém pode agradecer a você, ninguém pode reconhecer, mas Deus reconhece.
E isso daí a gente não vai, por conta disso, a gente nunca vai fraquejar, porque nós estamos trabalhando para Deus, não é para as pessoas. Não é? Então, se a gente fica no trabalho do reino, observando que os outros, ou esperando o agradecimento dos outros, aí sim a gente vai se desmotivar, a gente vai ficar triste, né? A gente vai ficar cabisbaixo, porque nem sempre o que a gente faz, os outros vão reconhecer. Agora, Deus nunca vai fazer isso. Né? Então, no trabalho do reino, a gente não pode estar esperando o reconhecimento humano. Hoje a gente pode ser aplaudido, amanhã os que nos aplaudem podem jogar pedra. Deus nunca vai fazer isso daí. Né? Então, no trabalho do reino, a gente tem que ter a perspectiva de Deus. É para Ele que nós trabalhamos, é a Ele que nós servimos, e não esperando, né, o reconhecimento humano. Ele pode vir? Pode, beleza, graças a Deus por isso, mas pode não vir. Né? Então, nisso daí, a nossa motivação está em Deus. Em Deus. Ou deve, né? Ô, Gila, só um adendo aqui Sim, rapidinho. fique à vontade, pastor. O apóstolo Paulo, ele até recomenda, né? Sim. Para quando a gente fazer alguma coisa, não façamos como para homem. Colossenses 3:23. Tudo E quanto façam- fizerdes, né? Para Deus. Como para o Senhor. É. Não Mas é é? como para o Senhor, né? E não para homens, né? É para o Senhor. Então, será que já essa uma prevenção bíblica para a gente não ficar esperando, né? Eu acho que assim, se vier lucro, Com certeza. reconhecimento, mas se não vier, eu estou na missão, né? Eu acho que nós erramos, pastor Gileus. Nós erramos por criarmos muita expectativa em cima do próximo, dos homens, né? E aí, pastor, me permita, pastor Emanuel, não só na igreja, mas na sociedade que nós vivemos também. Eu acho que quando a gente está dando aula no meio secular, você está com atividade profissional fora do ambiente religioso, você está fazendo para o Senhor também. É uma missão, nós estamos disfarçados ali da profissão que o Senhor concedeu que nós exercêssemos, mas com o coração missionário, com os princípios que nós carregamos de Cristo. Então, é para o Senhor em todos os ambientes, seja dentro da igreja, seja fora, seja dentro de casa, seja numa família ímpia, aonde a gente estiver inserido, a gente está numa missão ali de propagar as boas novas através daquilo que nós carregamos, que é a palavra de Deus. E aí, quanto menos expectativas nós criarmos, nós vamos nos frustrar menos e certamente nos feriremos menos, nos magoaremos menos, né? Teremos menos decepções, porque a gente não vai esperar nada do próximo. Né? É difícil, eu estou falando para mim também aqui. É difícil, isso é muito difícil da gente exercer, mas é o que a gente precisa aprender. Né? É o que a gente precisa aprender, seja com irmãos da fé, seja com amigos da sociedade, né? Enfim, do meio profissional, criar menos expectativa. E certamente nós seremos mais felizes. E sempre, claro, tá colocando, né, o princípio da palavra, essa motivação e essa esperança que o Senhor nos concede através daquilo que nós aplicamos nele, que nós fazemos para ele e não para os homens. Né? Muito bem, nós vamos ao intervalo rapidinho, já já a gente volta para dar sequência ao nosso debate Melodia de hoje, que discute sobre reclamação, né, murmuração, e aí, por que viver uma vida pautada, né, na reclamação, na murmuração, reclamando de tudo e de todos? O que a Bíblia fala a respeito disso? Já já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram os seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Brasil Atacarejo, todo dia é te fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Filé de peito de frango congelado Sadia, bandeja 1 kg 19,80. Arroz parbolizado Rampinelli 1 kg 3,98. Açúcar moído Dona Mira 1 kg 3,48. Válidas até 27 de abril. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Conferência de aniversário da Igreja Batista Getsemane, 53 anos. Tema: Semeando para o Reino. Dias 25, 26 e 27 de abril, às 19h30. Preletor: Pastor Cláudio Guiomar, de Belo Horizonte. Rua Jorge Stolz, número 5, Centro. Apoio Melodia, Melodia! A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. É isso, o debate volta para dar sequência a uma discussão aqui, que é o nosso tema de hoje, falando sobre reclamação, né? Isso na Bíblia foi um problema. E, Pastor Ventura, a questão é que o ambiente, conviver com uma pessoa que reclama de tudo e de todos, o ambiente se torna um ambiente muito pesado, né? E vai aqui uma constatação. Parece que as pessoas que gostam de reclamar de tudo, elas têm dificuldade de elogiar, de ver aquilo que é bom. E aí você tem esse ambiente que fica pesado. Porque isso, por exemplo, em família, num ambiente de trabalho, é complicado, né? Há pessoas que passam a reclamar. Porque uma coisa é você chegar aqui na rádio e reclamar de alguma coisa. Outra coisa é você viver com uma pessoa que reclama o tempo todo e que você tem que conviver com essa pessoa que reclama o tempo todo, né? E aí, Pastor Ventura, o ambiente acaba ficando muito pesado. Tem solução para isso? O que se faz? Como é que é? Tem solução, tem solução. Eu tinha um amigo que toda vez que eu encontrava ele na rua, ele dizia, eu falei, e aí, como é que tá? Ele, rapaz, tô na prova, tô no deserto. E isso, meus irmãos, isso foi por foram muitos anos eu encontrando ele falando isso. Até um dia eu falei, rapaz, não tem condições de um crente ficar no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos, que era 40 dias, ficou 40 anos porque murmurou, porque reclamou. Então, enquanto você ficar reclamando, você vai ficar. E eu sei que ele parou e falou, rapaz, é mesmo, né? Hoje ele é bem sucedido. Amém. Mas ele disse que ele teve que virar a chave ali. Então tem sim jeito, sim, o clima fica pesado, fica, mas eu quero dizer para você que está do outro lado que só reclama, eu também já fui um reclamador, um reclamão, como dizia minha avó, quando eu comecei a andar com pessoas que só reclamavam. Então se você estiver num ambiente desse, que as pessoas só reclamam, procura se afastar desse ambiente. Lance palavras ali de bênção. Sempre que vê ele, sempre fala, você é bênção, Deus faça de uma forma que ele vai mudar. Mas se afaste, porque senão vai contaminar. O ambiente fica pesado. A gente precisa mudar. Ontem eu estava vendo uma frase, até anotei lá, que eu tenho focado muito mais nas atitudes que nas palavras. Né? A pessoa que reclama, ela se sente superior às outras, às vezes. Que ela faz, com ela que acontece, que com ela seria melhor, que com ela... Só que quando você vai ver a atitude, não é nada daquilo. A sensação também é de que
aquela pessoa está sempre certa e os outros estão sempre errados. Sempre. Você nunca vai encontrar elas dizer assim, hoje pela manhã, eu até elogiei um rapaz que a gente estava numa situação de uma conversa ontem, e falei para ele, olha, eu louvo a Deus pela sua atitude. Você reconhecer que estava errado, e isso foi bom demais, para que senão se prolongasse a situação, né, da conversa. Então, a partir do momento que você entende que a mudança tem que começar em você, você vai parar de reclamar. Porque quando a gente só olha o outro, todo mundo tem defeito, todo mundo. Só que a Bíblia nos dá uma orientação, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. E se a gente parasse para observar isso, muitas vezes a gente pararia de reclamar. A gente reclama demais. No ser humano, ele reclama por costume mesmo, por vício. E a gente tem que praticar mais a gratidão. Essa é a verdade. Muito bem. Pastor Manuel, assim, a reclamação, na verdade, a murmuração, não é simpatia, não. É um atraso de vida, né? Porque se você for olhar a experiência dos israelitas, você vê realmente que quem reclama está sempre se atrasando na vida, né? Porque, assim, o caminho era muito mais curto, mas o povo começou a reclamar demais, né? Exatamente. Né? A gente estava comentando aqui no intervalo, né? Como Israel foi craque nesse esporte da murmuração. Aquela travessia ali do deserto, que poderia ser bem rápida, demorou 40 anos. Né? 40 anos. Aí, como foi dito, aí é um atraso de vida, né? Atraso de vida. Murmuração não leva ninguém para frente. Porque é pecado, né, pastor? É pecado. Quando você... eu não digo assim que você, vez ou outra, por uma questão de pressão, de dificuldade que você está passando, você faz uma reclamação, um desabafo. Né? Uma reclamação no sentido de um desabafo. São questões pontuais. Pontuais que qualquer pessoa pode passar na sua vida. Você pega, por exemplo, Jó. Jó não se tornou um exemplo de paciência, mas vai ver o que foi que ele falou ao longo ali da provação dele, né? Quanta murmuração, quanta reclamação de Jó. Mas passou, superou aquilo dali. O problema é quando você faz da murmuração esporte na tua vida. Aí é que o negócio fica complicado. E no momento da murmuração, no caso de alguém que professa sua fé em Deus, não, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus e tal... Não faz sentido, porque você, quando está murmurando, você, na verdade, está reclamando de Deus. No final das contas, você está chamando Deus de incompetente. Não é? Porque quem é que conduz a sua vida? Nós não cremos que é Deus que está conduzindo? Não é? No caso de Jó, era a mesma coisa. No final das contas, Jó estava colocando a culpa em Deus. Trazendo para si a inocência, ele dizia, onde foi que eu pequei? Os amigos dele dizendo, é algum pecado oculto, né? Você fez alguma coisa, você está recebendo o pagamento pelo seu. Ele diz, não tem pecado nenhum. Aí no final das contas ele vai jogar a culpa em Deus, né? Quem dera encontrar com o meu juiz, com o meu algoz, com o meu perseguidor, né? Então quando a gente murmura, no final de tudo a gente está dizendo, Senhor, como tu és incompetente, está vendo aqui o que está acontecendo comigo? Não sabe fazer melhor, não é? Então a gente está reclamando de Deus no final das contas. Né? Então, por isso que é errado. Israel, murmurando ali no meio do deserto, estava reclamando sempre de quem? De Deus. Né? Porque era Moisés, era Deus. Né? Por que nos trouxeste aqui para esse meio do deserto, para a gente morrer de fome? Aí vai lá, Deus concede a comida para ele. Agora está faltando água. Aí lá vai, concede a água. Agora está faltando isso, está faltando aquilo. Você está questionando a Deus no final de tudo. Né? O objetivo da murmuração vai ser esse daí. Né? Você vai estar questionando a Deus, você estará reclamando dele. Então, para nós que professamos essa fé, essa certeza de que nós temos um relacionamento com Deus, a gente vai chegar um momento, podemos até murmurar, mas a gente se arrepende. Peraí, Senhor, me perdoa porque eu não sabia o que estava falando, não. Falei bobagem. Né? Se a gente crê que Deus é que conduz a nossa vida, por que a gente tem que ficar vivendo na murmuração? Não faz sentido. As coisas não se encaixam. Muito bem. Nós temos ainda o episódio ali dos irmãos de Moisés, né? Que murmuraram contra ele, questionando sua liderança, questionando sua esposa,
Enfim, e a resposta de Deus foi imediata. Miriam ficou leprosa, né? E aí a congregação também ficou sabendo, né? Assim, a gente, como é pecado, as consequências podem ser as mais diversas, né? Pastor Orlando, é porque assim, às vezes a gente tende a tratar a situação como é o jeito de fulano, é o jeito de ciclano que é assim, gosta de reclamar. Eu preciso deixar claro que a murmuração é pecado nesse debate. Sim, com certeza. E que separa a gente de Deus. Só uma observação no texto que você falou aí de... Números 12, né? Miriam, ela murmura de Moisés. De Moisés. Mas Deus pune a ela porque você está reclamando daquele que Deus escolheu. Né? Então o pecado é contra o Senhor. Não foi só por Moisés, não. E a Bíblia é mais enfática ainda, né? Quando ela fala que o que nos contamina é o que sai, não é o que entra. Então olha a murmuração. Tiago fala sobre o poder da nossa língua, né? Tiago capítulo 1, 2, 3, 4 fala do poder que tem de incendiar uma floresta através de uma fagulha, né? Ou seja, você pode matar uma pessoa com a sua murmuração, com a sua palavra de maldade, né? Como pode ressuscitar. E aí vem o nosso papel, que é dar vida, que é proporcionar vida ao próximo, né? E a vida é abundância. Então, nós temos que ser canais de bênçãos através das nossas palavras, da nossa boca. E não canal de maldição e nem de murmuração. Murmurar afasta-nos de Deus. É um pecado, sim. Em relação aos nossos lares, pastor, e aí é importante a gente falar aqui, porque o lar, ele tem processos que se repetem diariamente. Né? Por exemplo, quem lava prato sabe que o quão angustiante é. Você lava uma pia cheia de prato... Daqui a pouco está de novo. Daqui a pouco está de novo. Né? Esse serviço, a maioria quem faz são as mulheres. E você tem essa questão da reclamação, também de casa, dos comportamentos em geral. Né? Agora, a gente precisa ter cuidado também para o nosso lar não ficar esse ambiente pesado, né, pastor? Com certeza. Eu acho que é uma vigilância e, como a gente tem dito aqui, né, um olhar no espelho mesmo para ver aonde nós estamos errando. Até porque o lar, ele é feito, na maioria das vezes, né, por pai, mãe e filhos. E esses filhos vão ter alguma extração daquilo que eles observam nos seus pais, né? Vão alimentar, vão crescer com aquilo. Então, o modelo, né? O modelo. Os pais, nós pais, precisamos mais ainda ter essa responsabilidade e esse entendimento de que nós somos reflexo, né, para os pequenos ali dentro do lar. E estar nos policiando, né, e evitando o máximo, como eu falei aqui anteriormente, tudo que nós estamos falando aqui é para nós também, né? Evitando o máximo termos atitudes que possam primeiramente desagradar a Deus e depois trazer esse ambiente ruim, esse ambiente de falta de paz, né? De tranquilidade, de amor, por conta de murmuração, de ingratidão, de palavras negativas, né? Tem pessoas realmente que têm aquilo como uma cultura, mas é porque não decidiu mudar. É como aquele que não aceitou Jesus ainda. O entendimento que nós temos da aceitação, da conversão em Cristo é de mudança de mente, mudança de atitude. Então, precisamos mudar nossas atitudes em todos os aspectos. Não adianta mudar só a roupa, não adianta mudar só o ambiente que frequenta, não adianta mudar só a atitude externa, sendo que interno está da mesma forma de quando não era cristão ainda. Continua falando palavras torpes, né? Palavrão, enfim, maldizendo parentes, amigos, condenando outros ao inferno. Tem essa vertente também, pastor Geleus, que é aquele que se torna cristão e entra numa vala de uma religiosidade que, como a gente disse aqui anteriormente, só ele é melhor, os outros não são, e começa a ter condenações através da murmuração também a pessoas que talvez não estejam igual ele acha que no caminhar cristão, né? Então esse ambiente familiar é super importante, talvez o mais importante, porque é de lá que nós vamos refletir fora quem nós somos verdadeiramente. Eu me lembro agora, pastor Ventura, que uma vez eu ouvi uma mensagem sobre as raposinhas, né? Que a gente vai deixando elas se instalarem, vai
se permitindo, né? Permissividade, você vai... Não, sei que eu sou assim mesmo, tal, é meu jeito e tal. Porque Míriam e Arão começaram a dizer assim, será que Deus só fala mesmo por meio de Moisés? Olha só. Né? Deus não pode falar através de nós também, não? De fato, naquela época não podia. Né? Deus escolhia pessoas específicas para, né, um determinado fim, né? Esse fim. E, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai permitindo esses pecados, que são considerados pecados pequenos, né, no nosso inconsciente, e outras coisas vão se instalando. Aí começa, aí depois vem o bezerro de ouro, que eles levantam. Deus não fala, Deus só fala através de Moisés. Vamos levantar aqui o nosso próprio Deus agora, enfim, né? E aí, pastor Ventura, outros erros, crises vão se instalando e a gente não percebe que a gente abriu uma porta ali, né? no nosso coração, no nosso ambiente, né? E aí essas coisas vão acontecendo. Mas se a gente tivesse cortado ali pela raiz aquela coisa, né? Aí você vai ver assim, por que fulano de tal está com essa crise? Por que fulano de tal é tão amargo ou tão amarga? Né? Você tem que verificar o seu comportamento, a sua história, né? Essa semana eu estava falando para alguns irmãos que o inimigo de nossas almas, ele não é um soldado de guerra ou um general de guerra que começou no exército ontem ou há 10 anos atrás, né? O nosso inimigo, ele é um astuto milenar. Tudo quanto foi estratégia ele já usou de guerra para derrubar o povo de Deus. O diabo é diabo porque ele é velho. É velho, né? Então, assim, ele tem entrado de forma sutil e quando as pessoas percebem já era, né? Eu acho que precisamos muito conhecer as armas que nós temos, né, para poder estar nessa batalha, nessa luta. Eu acho, pastores, que ainda no dia de hoje Deus escolhe algumas pessoas para falar. Para alguns ele dá algumas visões que não dá para outros, pelo posicionamento que a pessoa toma diante de determinadas circunstâncias. Pessoas que só reclamam. Às vezes Deus quer usar, mas por esse motivo de só reclamar, está perdendo de ser usado por Deus. E essas brechas, elas dão legalidade para o inimigo trabalhar, e aí as coisas vão acontecendo, né? E aí você não entende por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Porque você só reclama. As reclamações têm trazido, me corrijam os pastores que estão mais aprofundados na questão, as doenças psicossomáticas, a maioria vem por isso. Muita reclamação, muita mágoa, muita angústia. Nada para mim dá certo. E isso traz à nossa vida consequências, com certeza. São essas raposinhas que vão entrando aí, né? Você lembra toda vez que você fala isso aí, eu lembro de uma pregação de um irmão lá na igreja falando sobre Sansão. Ele tocou nas raposinhas. São coisas pequenas que você vai deixando passar. E isso vai minando, principalmente a nossa vida espiritual. Daqui a pouco você está frio. Ontem eu falava com minha esposa que o povo hoje, quando começa a ir para a igreja, um primeiro amor, eles sentam lá na frente. Estão ali, pá. Aí, quando eles acham que conhecem, que tem conhecimento, aí eles vão dando brecha, aí vão lá pro meio. Daqui a pouco você está vendo o irmão lá no meio. Daqui a pouco ele está lá no banco, no último banco. Daqui a pouco ele está fora da igreja. Porque não vigiou com as pequenas coisas sutis que o inimigo tem colocado, que são para mim, essas raposinhas aí. Reclamar não é brincadeira. Reclamar, eu até anotei aqui algo aqui. Reclamar, aqui, ó, atrai principalmente um ciclo de pensamentos e emoções negativas. Só vai isso. Reclamar só faz isso. Só, rapaz, para mim não dá certo, para mim nada dá certo, para mim não funciona, para mim não vai funcionar. Porque, como o pastor falou, a nossa língua tem o poder de dar vida, mas também tem o poder de trazer a morte. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Manuel?
Não, é isso mesmo. A gente precisa ter muito cuidado no nosso cotidiano para não cairmos nessa armadilha da murmuração. A diferença é um estilo de vida. A murmuração pode se tornar, infelizmente, um estilo de vida para muitas pessoas. Você fica inconformado com tudo, você vê coisa ruim em tudo, você nunca observa nada de positivo, é sempre reclamando, você afugenta as pessoas também, porque não tem quem suporte uma pessoa ao lado ficar reclamando o tempo todo. Agora sim, talvez, pastor Orlando, a gente tenha aqui hoje que dizer essa coisa da gente olhar o lado bom das pessoas. Um dos textos que me marca muito no Novo Testamento é quando Jesus vira para Natanael e fala assim: aí está um israelita que não há dolo. Era um pecador. É verdade. Era um pecador. Mas Jesus ressaltou, né, essa qualidade dele. Sim. Né? Assim, se você vai ter sempre motivos para reclamar de alguém, que as pessoas são falhas. Sim. As pessoas são... Né, nós precisamos de conserto o tempo todo, todos nós. Então a gente vai ter sempre motivo, pastor Orlando, mas essa coisa de que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar o lado bom das pessoas. Sim, né? sim. Das pessoas, da vida, do que acontece conosco, né? Às vezes até um aparente mal que possa estar acontecendo conosco tem um propósito bom. Seja um acidente, seja uma perca de um emprego, algo assim. Deus está no controle porque Ele tem algo melhor através daquela ventania, daquela tempestade, né? Então, até nesses momentos de adversidade, nós temos que encarar como positivo, porque se Deus está no controle, Ele tem algo melhor. Ele está preparando. E o apóstolo Paulo diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Filipenses 2,14, né? Então, é dessa forma que a gente tem que agir. Muito bem. Quero agradecer os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Orlando, também ao pastor Manuel Cavalcante, o pastor Ventura. Muito obrigado você pela audiência, Melodia. Vem aí, Rádio Chofer, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o debate fica assim, amanhã, sexta-feira, 25 de abril. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.